Olá a todos e todas. Quando eu me envolvi e comecei a discutir, a ler sobre a nova Base Nacional Curricular Comum, que não é um currículo, é sempre bom lembrar disso, né? Ela é uma base que vai inspirar os currículos, tanto nas redes estaduais e municipais, mas o que mais me chamou a atenção, o que eu achei mais contemporâneo, foram as 10 competências gerais que estão na abertura. O que se espera? Que, ao final do ensino médio, passando pela educação infantil, fundamental 1, 2 e ensino médio, os jovens tenham desenvolvido competências de capacidade crítica, repertório cultural. Elas são 10, né, e elas estão aqui para vocês verem. Mas quando a gente pensa nas competências gerais, quando eu li a primeira vez, eu fiquei pensando no que era a minha prática e em que momento a minha prática efetivamente garantia o desenvolvimento destas competências. E o que é uma competência? É quando você reúne conhecimento, habilidade, valores para resolver problemas complexos. Pode ser simples também, mas o conhecimento que você acumulou, o pensamento crítico que você formou, é que te leva a enfrentar e a entender, né, os desafios contemporâneos. Quando você conversa com pessoas de empresa, elas falam, nós queremos profissionais que trabalhem em grupo, que sejam criativos, que tenham iniciativa, que tenham autonomia. E quando a gente olha a forma como a gente está trabalhando em sala de aula, em nenhum momento a nossa didática estimula, né, o desenvolvimento dessas competências. Então, como é que a gente pode fazer para a nossa prática docente refletir e ser coerente com o desenvolvimento destas 10 competências? Porque a gente também, quando lê as 10 competências, a gente também está falando de uma educação integral. Não de tempo integral, mas tempo é bom, é importante, mas a educação integral, ela pode acontecer em tempo parcial. A educação integral é olhar o seu estudante com todas as suas facetas, o intelectual, o emotivo, o físico, e pensar que a escola não está desenvolvendo só o intelecto. A escola está desenvolvendo um ser humano integral, que pode ser ótimo em matemática, mas não consegue trabalhar em grupo. E aí você fala, gente, mas ele é assim mesmo, esse menino só gosta de trabalhar sozinho. Mas quando ele arrumar um emprego, ele dificilmente poderá trabalhar sozinho, isolado. Ele terá que conviver no grupo. E quando a gente pensa nas competências, a gente tem que lembrar que nós sempre queremos formar seres humanos que tenham uma capacidade crítica, que usem o conhecimento para resolver problemas, que tenham um repertório cultural ampliado, porque muitas vezes a gente também leva para a escola os nossos valores e a nossa formação. Por exemplo, o grande problema das escolas, que é o funk, né? Nós também não sabemos o que é. Quem me ensinou o que era rap foram os meus alunos, lá em 2000, de uma escola de jovens e adultos que eu trabalhava, que, na verdade, tinha quase só jovem,
rejeitado pelas outras escolas. E a gente estava discutindo a ditadura brasileira e eu levei a música Angélica, do Chico Buarque, que retrata bem um período brutal da ditadura. E eles acharam aquilo uma chatice, eu via pela cara deles, meninos de 17, 18, 19 anos, bem aborrecidos, assim, bem... Aí eu falei, vocês conhecem música de protesto? E eles falaram, claro. E eu falei, então traz na próxima aula. E na próxima aula eles chegaram, na época existia CD, né, que hoje ninguém mais usa, mas eles chegaram com CDs de rap. E quando eu comecei a escutar, eu não entendi uma palavra. E assim, olha que legal, professora, porque era efetivamente uma música de protesto. E eu não conseguia nem entender, porque o ritmo, a música, a forma era muito diferente. E aí eu fui ler sobre o rap, né, que é ritmo e poesia, que é cultura de rua, que é a cultura negra, né, dos afro-americanos, e que nos Estados Unidos tem um simbolismo imenso. E eu fui entender e comecei a dialogar, porque a gente trocava as minhas músicas de Chico Buarque, Caetano, com as músicas que eles conviviam, escutavam e fazia sentido para eles. E essa hora você percebe que a escola sempre estabelece uma distância entre o professor e seu conhecimento acadêmico e aqueles estudantes que não sabem nada, a cabeça deles está vazia e eu vou encher de conhecimento. Quando eu começo a analisar as 10 competências gerais, eu começo a perceber como que o conhecimento, na verdade, ele se resumiu durante muitas décadas na escola a memorizar e decorar para a prova. Quando eu era vice-diretora dessa escola municipal, tinha uma turma de 2º ano do curso de magistério, que ainda existia, e eram só meninas, 35 meninas, e tinha 6 meninas grávidas. E a professora falou comigo, ela era casada com um ginecologista, e ela falou, Pilar, eu vou trazer o meu marido para a gente fazer. A gente fazia sábados com diversas atividades que eles escolhiam. E aí o professor de biologia falou com a gente, não, mas elas acabaram de estudar o sistema reprodutivo. Aí fomos para a sala delas, sentamos todos ali, e aí ele começou, gente, vocês lembram, eu ensinei isso, ensinei isso, ensinei isso. Aí uma primeira menina que falou, ai, professor, mas a gente aprendeu só para a prova, depois esqueceu. Uma coisa que era sistema reprodutivo feminino e masculino. E como que a gente se dá tanto, prepara tanto, lê tanto, para que aqueles estudantes, aqueles jovens que estão no auge da capacidade cognitiva, física, olhem aquilo assim, vou decorar para a prova e depois acabou. As 10 competências da BNCC nos lembram que é preciso ter atividades escolares, ter novos conhecimentos, mas que eles têm que dar ferramentas para que esses jovens possam, por exemplo, entender e explicar a realidade, que está lá na competência 1. Colaborar com a sociedade e querer continuar a aprender. E aí, se vocês forem olhando todas essas 10 competências, a segunda fala pensamento científico, crítico e criativo. A gente vive num momento em que a gente percebe como que o pensamento científico, crítico e criativo está limitado. Como que essa forma de comunicação
muito rápida, que nos atropela, né? A gente tem contato com 5.000, 10.000 imagens e informações por dia, e a gente não consegue fazer uma análise crítica. A gente não consegue saber a diferença entre o que é fake news do que é a verdade científica. Hoje, a gente sabe que com a pandemia do coronavírus, o mundo inteiro tem discutido e tem se colocado diante de pessoas que negam a ciência. Mas não é porque elas são burras ou são más, elas não tiveram escola que formasse essa pessoa que lê alguma coisa e fala: ah, mas será mesmo que essa vacina vai implantar um chip para pegar todos os meus dados? Feito disse um cientista outro dia na televisão: gente, eles já fazem isso há muito tempo sem chip. Né? Eles fazem isso com a sua navegação nas redes sociais e na internet. Ter este conhecimento não é banal. Ele é construído e formado na escola. E aí, quando eu investigo causas, eu elaboro e testo hipóteses, eu vou formular e resolver problemas e, o mais legal, propor soluções. E quando eu proponho solução, eu me torno uma cidadã ativa, uma cidadã participativa. E todos esses passos na sala de aula, né, a gente tem que se perguntar: eu estou aprofundando o repertório cultural? Eu estou facilitando a comunicação? O que é a comunicação? São diferentes linguagens. Libras é uma linguagem, cinema é outra, fotografia é outra. Todo mundo tem um celular que tira uma foto. Então, a possibilidade de se trabalhar ali com comunicação é muito grande. Quando a gente pensa na cultura digital, a gente sabe como tem que compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação para comunicar, acessar, produzir. Então, neste momento que a gente tem essa oportunidade, assim, o currículo do ensino médio, do novo ensino médio, está mais flexível. O itinerário formativo nos possibilita criar oportunidades de aprendizagem que façam sentido para aquele jovem. E aí a gente começa a também ver sentido no nosso trabalho. Sentido da transformação, da formação, de pessoas com pensamentos ampliados, pessoas que querem conhecer mais, que querem estudar mais e que vão se tornar cidadãos e cidadãs participativos. E ser participativo é ser aquela pessoa que se incomoda com a sociedade em que ela vive, que tem empatia, que fica preocupada com o corte de árvore, que evita ficar consumindo muito alimento como plástico e etc. Então, as 10 competências gerais da BNCC, elas são uma grande forma de dar sentido ao nosso trabalho dentro de sala de aula e de garantir coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Obrigada.